repercutiu o encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. O senador foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. O encontro já provoca repercussão nos bastidores da política brasileira. Durante a reunião, Flávio afirmou ter tratado de segurança pública, eleições no Brasil e até pedidos contra facções criminosas. O encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump aconteceu no Salão Oval da Casa Branca e foi tratado por aliados do senador como um dos movimentos internacionais mais importantes do bolsonarismo desde a saída de Jair Bolsonaro na presidência. Nos bastidores, o encontro foi organizado com o apoio de integrantes da direita americana ligados ao trumpismo e teve forte simbolismo político. Durante a reunião, Flávio afirmou que conversou com Trump sobre o cenário político brasileiro, a atuação de Bolsonaro e o avanço das facções criminosas no Brasil. Segundo o senador, ele pediu ao presidente americano que os Estados Unidos passem a classificar organizações como o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, o que poderia abrir caminho para sanções internacionais e maior cooperação entre agências de segurança dos países. Outro detalhe que chamou a atenção foi o fato de Trump ter questionado a Flávio sobre a situação judicial de Jair Bolsonaro. De acordo com o senador, ele relatou ao presidente americano que o pai estaria sendo alvo de perseguição política no Brasil. A declaração reforça a estratégia do bolsonarismo de internacionalizar o discurso contra investigações do Supremo e decisões da Justiça Eleitoral. A reunião também tem impacto na disputa de 2026. Aliados de Flávio avaliam que o encontro ajuda a consolidar o senador como uma das principais lideranças da direita, caso Jair Bolsonaro siga inelegível. Já interlocutores do Planalto veem o episódio como mais um elemento de polarização da pré-campanha presidencial. Bom, ainda sobre esse tema, sobre esse assunto, o senador Flávio voltou a criticar a atuação da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos durante a viagem a Washington. Em meio à agenda com o presidente americano Donald Trump, Flávio afirmou que a representação diplomática brasileira teria se transformado em uma extensão partidária do PT. A declaração aumenta a tensão política entre o bolsonarismo e o governo Lula e reforça o tom de confronto adotado pelo senador durante a visita aos Estados Unidos. Reportagem do portal Metrópolis traz os bastidores dessa crítica e a repercussão no meio diplomático e político. Até eu já estava com essa matéria aberta aqui. E a matéria diz o seguinte: o argumento da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos para negar o pedido de Flávio. O argumento é de que Flávio Bolsonaro estaria viajando para uma agenda própria, uma agenda enquanto senador, não era uma agenda pública da Câmara dos Deputados ou do Senado enquanto senador, não foi uma agenda oficial do Senado, e os diplomatas explicaram que o Senado deveria ter informado a embaixada oficialmente que Flávio estava em missão oficial, o que não foi feito pela Casa Legislativa. Deixa eu chamar o Felipe Monteiro para já dar bom dia a ele, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Felipe, muito bom dia. Ontem teve um encontro, então. O nosso contexto ontem terminou antes do encontro acontecer, que aconteceu à tarde. Donald Trump recebeu Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca. A foto, de fato, aconteceu, um simbolismo importante para a direita do Brasil. Flávio Bolsonaro conseguiu, por um momento, distensionar o ambiente, tirar a história do Dark Horse do caminho dele. É claro que ele ainda tem muita explicação a dar, mas acabou conseguindo a foto e mostrar aí que ainda tem interlocução, caminhos abertos, portas abertas com Donald Trump. Tudo isso porque ele entendeu que esse caminho aberto, essa interlocução com Donald Trump faz sentido aqui para os brasileiros. Isso tudo foi mostrado nas pesquisas de intenção de voto, pesquisas de opinião que mostraram que o encontro do presidente Lula com Donald Trump fez sentido aqui para os brasileiros e acabou aumentando a popularidade do presidente Lula no último encontro agora. Eu quero ouvir a opinião do Felipe sobre a importância desse encontro, mas antes disso, eu chamo um intervalo comercial para quem está nos assistindo nos canais da Fast TV, aqui na LG Channels. Aí, quem está nos assistindo pelo YouTube, continua aqui com a nossa programação normal. Bom, deixa eu ouvir a opinião do Felipe sobre esse assunto. O encontro aconteceu, como eu disse, Felipe, se dissipou um pouco o assunto Dark Horse nesse momento, mas com certeza é um assunto que deve voltar muito em breve para cobrar explicações, puxar o pé do Flávio Bolsonaro. Muito bom dia.
Gianeira, os nossos telespectadores. Finalmente surge o encontro do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump, no momento que o Flávio Bolsonaro estava sob os holofotes por conta, né, desse escândalo relacionado com a relação dele com o Daniel Vorcaro. E ele precisava disso, né, Neila? Ele precisava exatamente disso, porque ele estava sofrendo muitas críticas, muitos questionamentos no Brasil, né, em relação ao apoio do Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse, e ele sabia também, né, que o Lula aumentou a popularidade exatamente por conta do encontro com o Donald Trump e das reuniões que o Lula fez com o Donald Trump. Né? O Lula é muito bom nisso, né, em repercutir, né, positivamente uma reunião de trabalho na política exterior, e com o Donald Trump não foi diferente. Né? Então, o Flávio Bolsonaro precisava disso, precisava dessa reunião com o Donald Trump para diminuir exatamente a questão das críticas relacionadas com o Dark Horse e também, Neira, mais importante, para criar uma agenda positiva, né? Uma agenda positiva com os Estados Unidos. A direita no Brasil se segura muito do Donald Trump, né? O Donald Trump tem uma ideia de apoiar, né, mesmo implicitamente, diversos candidatos de direita na América Latina, né? Foi assim no Chile, foi assim como ele na Argentina. Então, o Donald Trump tem uma ideia de fazer a América Latina, né, pender para a direita, né? Então, essa ida do Flávio Bolsonaro e essa conversa com o Donald Trump vai nesse sentido, né? A questão por trás, na minha opinião, é o que ele foi falar com o Donald Trump, né? Que tipo de projeto ele apresentou ao Donald Trump e buscou apoio do Donald Trump? Será que ele fez algo grandioso ou fez algo que ressalta o complexo de vira-lata, né? Pedindo ajuda do Donald Trump para, por exemplo, declarar o Comando Vermelho, o PCC, como uma organização terrorista, pedir intervenção dos Estados Unidos, de certa forma, no Brasil para combater a facção criminosa, mostrando que o Brasil não tem condição de enfrentar esses grupos armados e criminosos. Então a questão é o que teve nessa reunião, o que foi discutido nessa reunião. E mais importante ainda, Nila, a família Bolsonaro a todo momento mostrava que tinha uma relação muito próxima do Donald Trump. E até agora não se viu isso, né? E agora, quando o Flávio Bolsonaro conversou com o Donald Trump, eu, sinceramente, eu não vi, eu não tenho nenhum tipo de notícia de um candidato da oposição, de um candidato à eleição em qualquer país conversar com um líder como o Donald Trump. Né? Então, de fato, reforça e mostra a proximidade do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump. Isso pode gerar, sim, uma agenda positiva. E fica a pergunta, será que o Donald Trump vai, de certa forma, apoiar explicitamente o Flávio Bolsonaro? Vai mostrar o apoio ao Flávio Bolsonaro nesse processo contra o presidente Lula, ou vai manter a atitude dele pragmática de buscar seus interesses, os interesses dos Estados Unidos? Essa é a grande questão relacionada a esse assunto, Neila. É isso, claro que é importante essa ligação, esse estreitamento de relação, até porque vimos no, enfim, vimos no encontro passado do presidente Lula com Donald Trump essa importância, essa relevância. Houve um medo, né? Ontem a Simone Tebet até falou sobre esse assunto. Espero que o encontro do Flávio não seja para trazer de volta a taxação, enfim, aquela taxa altíssima que a gente tinha de 50% de impostos dos Estados Unidos aqui com o Brasil, que isso foi revertido. A Simone Tebet aí, o Palácio do Planalto, falando sobre isso no encontro. E, claro, né, essa é a função do Planalto e essa é a função da esquerda de tentar descredibilizar o encontro. A gente continua falando sobre esse assunto. Eu convido quem está nos assistindo na Fast TV, nos canais da LG Channels, para voltar a acompanhar esse assunto, o debate sobre esse assunto aqui do encontro entre o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro.